Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática. Meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação. Esse programa tem o apoio da Cicobi e hoje nós recebemos aqui o doutor Wallace Andrino, anestesista, especializado pela USP, com doutorado naquela mesma instituição, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretor científico da SAERN, Sociedade de Anestesia do Rio Grande do Norte. É isso mesmo, Wallace? Ou faltou alguma coisa? Exatamente isso. Olá, professor Francisco. Agradeço demais o convite, tá? Sempre uma honra estar conversando com você em especial. E é isso mesmo. E aí, Wallace, o que a gente traz hoje no Saúde na Prática, eu tive recentemente com umas tias do interior, eu sempre falo delas aqui, e elas dizem, tenho medo de anestesia geral. De onde vem isso? De onde vem esse medo? E isso procede? Procede. E, inclusive, essa é um questionamento realmente, que os pacientes realmente chegam com esse medo. Tá? Isso em todos os âmbitos, tá? De pacientes do SUS, pacientes de convênio, eles chegam nas consultas quando tem a oportunidade de fazer uma consulta pré-anestésica. Então o medo é geral. Sim, sim. E de onde vem isso? Pois bem, a anestesia geral, ela se tornou muito segura realmente nas últimas décadas, com o avanço da monitorização. Porque há 30 anos, por exemplo, a anestesia geral ela é feita baseada naquela nossa medicina clínica, né? Na inspeção, não tinha monitorização de nada. Então a gente via mucosa, leito ungueal do paciente, as unhas, coloração dos lábios, saber se o paciente estava saturando bem. Então era no olhômetro. Era no olho. Os batimentos cardíacos eram escutados com estetoscópio, que é muito antigo o estetoscópio, mas não tinha monitor, ele era fixado aqui no pré-córreo do paciente. Então realmente era uma coisa muito artesanal. E por conseguinte, as complicações existiam de forma bem mais, com maior incidência do que é hoje. Então esse medo realmente ele tem um motivo, mas, volto a dizer, são 30, 40 anos atrás. Hoje a coisa mudou por completo. A monitorização hoje é completa. Nós conseguimos monitorizar o paciente com anestesia geral em todos os quesitos, desde a profundidade anestésica, pressão arterial, batimento cardíaco, saturação. Então, realmente, isso hoje esse perigo, as complicações da anestesia, realmente, elas foram minimizadas bastante. Em especial agora, né, nos últimos 2 anos, com essa questão da intubação. Isso voltou a ser questionado porque os pacientes perguntam isso. Devido à pandemia, a intubação ela começou a ter aquele caráter amedrontador, não é isso? E aí é associado a anestesia geral à intubação. Também. A outra pergunta é, doutor, mais intuba? Essa pergunta é bem comum. Toda anestesia geral, por definição, ela tem que ser intubada. Porque o paciente perde realmente a capacidade de ventilar espontaneamente. Nós precisamos auxiliar essa ventilação através de um aparelho de anestesia que precisa realmente ser utilizado em intubação. Tá? Então a intubação ela sempre existiu com a anestesia geral, não é uma novidade agora. Isso sempre aconteceu, só que agora, nos últimos 2, 3 anos, os pacientes perguntam sobre a intubação que não perguntavam. Dada, né, esse pavor que se ficou relacionado à intubação com a última pandemia. E agora, deixo vocês com a vinheta do nosso apoiador, a Cicobi. Voltamos já já. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Wallace, então, pelo que você está dizendo, o medo advém das complicações que ocorria devido à falta de monitorização, né? E esse medo hoje procede, ou seja, qual é o risco hoje
da realização de uma anestesia geral com intubação e comparando com as outras categorias de anestesia. Eu queria que você falasse um pouquinho. Essa também é outra pergunta. Os pacientes chegam, também as mães perguntam, doutor, mas meu filho corre risco, né? Quais são os riscos desse procedimento, dessa anestesia? Elas querem escutar da gente que não tem risco nenhum. E de fato, assim, não existe isso. Todo procedimento ele tem seu risco. Tanto o risco relacionado ao procedimento cirúrgico em si, o risco relacionado às complicações de saúde que o paciente já tem e os riscos inerentes à anestesia. Porque apesar do avanço e toda a monitorização e todo o controle da minúcia que nós temos, né, de cuidar desse paciente, tem coisas que fogem ao nosso controle. Por exemplo, o mais clássico disso é uma alergia. Uma alergia é uma medicação que a gente não sabia ou até que o paciente já fazia uso e porventura desenvolveu essa alergia. Tá? Então isso é um risco inerente ao procedimento que não tem como a gente evitar. Né? A menos que a gente já saiba que o paciente tem essa alergia, obviamente se tomará cuidados com fármacos, né, parecidos, famílias parecidas, mas o risco, existem riscos relacionados a alterações cardíacas que nós podemos também só desenvolver na hora, quando o nosso organismo entra em contato com os fármacos anestésicos. Porque o que o paciente tem que entender é que a anestesia, principalmente a anestesia geral, é um coma induzido? Sim, eles perguntam, é um coma induzido. A diferença é porque é um coma que a gente leva o paciente e traz o paciente. Inclusive tem uma brincadeira que fala, nossa doutor, é muito fácil fazer o paciente dormir. Digo, de fato, fazer um paciente dormir é fácil. Você não precisa estudar 3 anos, além dos 6 anos. Agora, dormir e acordar bem e bem, né? O difícil é acordar o paciente. É o retorno das funções vitais que eu induzi ali naquela 1 hora, ou 30 minutos, enfim, ou 6 horas, o tempo que foi necessário. Né? Eu deixei um paciente adormecido, com todas as suas funções orgânicas realmente diminuídas, porque eu preciso disso para poder operar um paciente. Eu não posso operar um paciente com a pressão, por exemplo, com a mesma pressão que eu estou aqui conversando com você, porque vai sangrar mais, vai ter mais complicações. Então, de fato, a gente tem que adormecer esse organismo. E aí é onde mora o perigo. Por isso a importância da monitorização, do profissional adequado, dos fármacos adequados. E talvez o mais complicado seria o retornar às funções vitais normais. É o caminho de volta. Esse caminho de volta realmente ele requer mais atenção, uma expertise maior, por isso a importância de um profissional realmente bem treinado. E pegando então carona no que você está dizendo, o que seria fundamental também é o que se chama de visita pré-anestésica, onde pode-se detectar e contornar muitas coisas dessas que você falou, não é isso? Sim, professor. Isso é vital. Na verdade, essa resolução do Conselho Federal de Medicina já há alguns anos, que ele realmente recomenda fortemente que todo paciente que vai fazer cirurgia eletiva, ou seja, aquela cirurgia que é marcada, não é aquela cirurgia de urgência, ele conheça o profissional anestesiologista que vai realizar a sua anestesia. Por quê? Primeiro, para tirar o medo. Só essa conversa que eu tenho com o paciente, preferencialmente dias antes do procedimento, tá? Em situações não ideais, também pode ser feito no dia da cirurgia fora do centro cirúrgico. Isso também pode acontecer, mas preferencialmente antes da cirurgia. Isso reduz, tem vários trabalhos mostrando a ansiedade do doente. E o medo, reduz o medo. Todo mundo tem medo de fazer cirurgia. Quem não tiver medo, realmente não é normal. Tá? Então reduz de forma significante. Ao ponto que eu posso, por exemplo, nem passar medicação pré-anestésica. Tá? E quando o paciente é uma criança, então, ainda mais, porque eu reduzo o medo da criança e principalmente dos familiares. Dos familiares. Quem é pai e mãe sabe como é você ter um filho seu fazendo uma cirurgia. Então, é fundamental só por isso. Se for só isso, já valeria a pena, mas é muito mais do que isso. Eu consigo conhecer o meu paciente do ponto de vista orgânico, do organismo dele, como funciona. Saber todos os remédios que ele usa, que hoje em dia o paciente chega com uma sacolinha, né? Com 10 medicações. E muitas daquelas medicações precisam ser suspensas antes, porque podem, por exemplo, contribuir com sangramento, podem contribuir com uma diminuição muito exagerada da pressão, então isso precisa ser controlado. E o médico anestesiologista que realmente tem essa expertise que deve orientar, o médico cirurgião ele tem um conhecimento também, muitas vezes ele orienta, mas algumas coisas passam, porque realmente é da especialidade. E hoje os pacientes usam muitos remédios, né? Então tem muita interação farmacológica. Então tudo isso é avaliado. E, por exemplo, se eu achar que tem alguma coisa que eu preciso melhorar naquele doente, eu vou pedir um novo exame, eu vou encaminhar para um colega especialista. Por quê? Porque o paciente tem que entender, ele tem que se operar numa cirurgia eletiva na melhor condição possível para ele. Porque a cirurgia não pode trazer um dano maior do que um benefício a ele. Então é isso que tem que ficar muito claro na nossa cabeça, inclusive como médico também. Doutor, professor Wallace Andrino, queremos agradecer sua presença e convidar todos os telespectadores para o nosso próximo episódio do Saúde na Prática, que tem como apoio a Cicobi. Quero agradecer o Wallace e
Até o próximo programa.